Imagine entrar em um voo, pronto para embarcar em uma viagem, e ser impedido de seguir em frente. Não por causa de um problema de segurança, nem por um erro, mas por causa da cor da sua pele. Para Ava Robinson, uma mulher confiante e bem-sucedida, o que deveria ter sido um dia normal de viagem, se transformou em um encontro que abalaria os alicerces de toda uma indústria. Mal sabia o piloto que a passageira que ele dispensou tão facilmente não era qualquer pessoa, e que a chegada do marido dela mudaria tudo de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Fique comigo, porque esta história é sobre justiça, karma e o poder de defender o que é certo. O zumbido das conversas enchia o ar enquanto os passageiros se movimentavam pelo terminal movimentado. O voo 739 para Aspen estava quase pronto para partir, e o portão de embarque pulsava com a tensão habitual antes do voo. O clique agudo dos saltos de Ava Robinson ecoava no chão de azulejos enquanto ela se aproximava do balcão. Ela era a imagem da elegância e sofisticação. Seu terno azul marinho feito sob medida abraçava seu corpo alto e elegante, e sua bolsa de couro polida balançava levemente ao seu lado. Ela ajeitou o lenço, um presente do marido David, e entregou o cartão de embarque ao agente do portão com um sorriso educado. O jovem atrás do balcão congelou por um momento, seu olhar nervoso se voltando para o piloto que estava por perto. O capitão Matthew Blake, um homem alto com queixo quadrado e um ar de autoridade arrogante, estava encostado casualmente no balcão, com os olhos semicerrados, fixos em Ava. "Primeira classe?" perguntou o agente do portão, hesitante, em voz quase inaudível. "Sim", respondeu Ava com um tom calmo, mas firme. Ela já havia experimentado essa hesitação antes. Uma pausa fugaz, um olhar questionador que revelava mais do que escondia. Ainda assim, ela permaneceu composta. Anos de prática lhe ensinaram que a dignidade era sua arma mais afiada. O agente da porta de embarque verificou seu bilhete e estava prestes a acenar para que ela passasse quando o capitão Blake deu um passo à frente. Ele colocou a mão firme no balcão, interrompendo o processo. "Com licença", disse Blake, sua voz cheia de condescendência. "Senhora, tem certeza de que está na porta certa?" Ava voltou o olhar para ele, seus olhos escuros firmes. "Tenho certeza", respondeu ela com voz firme. Blake deu uma risada, um som que soou como unhas arranhando um quadro negro. "É que é incomum, não vemos muitos passageiros da primeira classe." Sua frase ficou no ar, mas a implicação pairou pesadamente no ar. Os lábios de Ava se apertaram em uma linha fina. Ela já tinha ouvido isso antes. "Há algum problema com meu bilhete?" perguntou ela, em tom frio e direto. O agente do portão ficou desconfortável, mas Blake permaneceu inflexível. "Só gostaria de verificar algumas coisas antes de permitir que você embarque", disse ele, com os olhos brilhando com algo mais sombrio do que mera curiosidade. Ava inclinou ligeiramente a cabeça com a expressão imutável. "Você é o piloto, não a segurança", ressaltou ela. "Verificar bilhetes faz parte das suas funções?" Agora Blake sorriu, claramente se divertindo com a pequena multidão que começava a se formar ao redor deles. "Digamos que eu gosto de garantir que tudo corra bem nos meus voos protocolo, você sabe." Os murmúrios entre os outros passageiros ficaram mais altos. Alguns trocaram olhares inquietos, enquanto outros simplesmente desviaram o olhar sem querer se envolver. Ava podia sentir os olhares deles, o peso do silêncio pressionando-a. Ainda assim, ela se recusou a se encolher. "Se há algum problema", disse ela, sua voz cortando o barulho, "gostaria de saber o que é. Caso contrário, agradeceria se você me deixasse embarcar." O sorriso de Blake vacilou um pouco, mas ele não recuou. "Questões de segurança", disse ele vagamente. "Tivemos alguns incidentes recentemente, você entende? Tenho certeza." Ava cerrou os dentes, mas manteve a expressão neutra. Ela sabia que não devia deixar ele ver sua raiva. Em vez disso, ela enfiou a mão na bolsa e pegou o celular. "Vou entrar em contato com meu marido", disse ela simplesmente. Blake riu, um som agudo e zombeteiro. "Oh, fique à vontade", disse ele, "mas receio que nenhuma ligação vá mudar as regras." Ava ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Ela discou o número e esperou pela voz familiar do outro lado da linha. "David", disse ela, com a voz firme, mas com um tom de determinação. "Preciso de você no portão 14 agora." A reação foi imediata. O sorriso de Blake voltou, mais largo desta vez,
como se ele acreditasse que já havia vencido. Ninguém virá salvá-la, murmurou ele baixinho, alto o suficiente para que Ava ouvisse. Mas Ava não se abalou, e... Ela guardou o telefone na bolsa e deu um passo para o lado, mantendo a postura ereta. Vou esperar, disse ela, com voz calma e composta. A tensão no portão era palpável à medida que os minutos passavam. Os passageiros cochichavam entre si, com a curiosidade aguçada pelo drama que se desenrolava. Ava permaneceu imóvel, com o olhar fixo na entrada do terminal. Quando David Robinson chegou, o ar pareceu mudar. Alto e imponente em um terno elegante, ele se movia com determinação. Sua mera presença era suficiente para afastar a pequena multidão que se reunira. Sua expressão era indecifrável, mas seus olhos escuros queimavam com uma intensidade silenciosa ao fixarem-se no Capitão Blake, e naquele momento tudo começou a mudar. O murmúrio suave da multidão se transformou em silêncio quando David Robinson caminhou em direção ao portão. Seu passo era medido, seu terno feito sob medida estava impecável, e sua presença exalava autoridade. Um silêncio de reconhecimento percorreu os passageiros mais observadores. Havia algo inegavelmente imponente nele, mesmo que não soubessem exatamente quem ele era. Os olhos de David encontraram Ava instantaneamente. Ela estava alta e composta, um farol de calma em meio ao caos. Mas ele podia ver a tensão em seus ombros, a tensão sutil em sua mandíbula, e a maneira como seus dedos apertavam a bolsa com um pouco de força demais. Ele sentiu uma onda de raiva surgir dentro dele, não por ela, mas pelo homem que ousara desafiar a dignidade dela. Ava deu um passo à frente quando ele se aproximou. David, disse ela, com a voz firme, mas com um alívio que não admitia. Ela sabia que ele viria. Ele sempre vinha, mas a presença dele agora parecia uma fortaleza entre ela e a injustiça que enfrentava. O olhar de David se voltou para o Capitão Blake, que estava perto do balcão com um ar de presunção. Blake ainda não o reconheceu, mas o desdém sutil em sua postura deixava claro que ele não via David como uma ameaça. Essa suposição logo lhe custaria caro. David se virou primeiro para o agente do portão, sua voz calma, mas autoritária. Gostaria de uma explicação sobre por que minha esposa está sendo impedida de embarcar no voo. O jovem gaguejou, seus olhos se voltando nervosamente para Blake em busca de orientação. O capitão deu um passo à frente, sua confiança inabalável. Estou garantindo a segurança dos meus passageiros, disse Blake suavemente. Sua esposa levantou algumas preocupações. David franziu a testa, seu tom se tornando mais severo. Preocupações? Que preocupações? Ela apresentou um bilhete válido, não foi? Blake hesitou por uma fração de segundo, mas foi o suficiente. Bem, sim, admitiu. Mas tenho autoridade para tomar decisões relativas à segurança dos passageiros. A voz de David baixou, cada palavra cortando como uma lâmina. E o que exatamente na minha esposa a torna um risco à segurança? A arrogância de Blake vacilou, mas ele se recuperou rapidamente, oferecendo um sorriso condescendente. Não tenho que justificar minhas decisões para você. David deu um passo à frente, sua presença imponente. Agora você tem. A multidão prendeu a respiração. A tensão era palpável. Blake, visivelmente irritado com o desafio, cruzou os braços. E quem exatamente você pensa que é para exigir isso? O olhar de David não vacilou. David Robinson, disse ele calmamente, proprietário desta companhia aérea. A sala pareceu congelar. Suspiros percorreram a multidão, e o rosto do agente de portão ficou pálido. O sorriso de Blake desapareceu, substituído por um silêncio atordoado. Sua boca se abriu como se fosse falar, mas nenhuma palavra saiu. David não lhe deu tempo para se recuperar. Suas ações hoje não apenas humilharam minha esposa, mas também comprometeram a integridade desta empresa. Exijo uma explicação completa agora mesmo. Blake gaguejou, sua arrogância desmoronando. Eu só estava seguindo o protocolo, ele conseguiu dizer, embora a desculpa soasse vazia até para seus próprios ouvidos. A voz de David cortou o ar como um chicote. Não insulte minha inteligência se escondendo atrás do protocolo. Isso é preconceito puro e simples e vai acabar aqui. O rosto de Blake ficou vermelho, sua bravata desaparecendo ainda mais. Senhor, eu só estava tentando... Você estava tentando o quê? David interrompeu. Afirmar sua superioridade sobre um passageiro pagante sobre minha esposa? Não vou tolerar isso.
Ava, que até então permanecia em silêncio, deu um passo à frente. Sua voz estava calma, mas carregava um peso que silenciou até mesmo os fracos protestos de Blake. Já conheci homens como você antes, capitão, disse ela. Você acha que sua posição lhe dá o direito de tratar as pessoas como bem entende, mas hoje você passou dos limites. Blake olhou para os dois, sua confiança abalada. Foi um mal-entendido, tentou dizer fracamente com a voz trêmula. O olhar de David era gélido. O único mal-entendido aqui é sua suposição de que seu comportamento passaria despercebido. A segurança irá acompanhá-lo até fora do avião. Considere este seu último dia de uniforme. Suspiros e murmúrios se espalharam entre os passageiros. O rosto de Blake se contorceu em descrença. Você não pode estar falando sério, ele balbuciou. Estou nesta companhia aérea há mais de 10 anos. E nesse tempo, quantos outros você tratou assim? A voz de David estava calma, mas havia um tom de finalidade em suas palavras. Seu contrato termina hoje. A segurança chegou momentos depois, chamada pela equipe do portão que agora estava rígida de medo. Os agentes se aproximaram de Blake, que começou a protestar veementemente, mas David levantou a mão. Leve-o para fora das instalações, instruiu David. E certifique-se de que suas credenciais de acesso sejam revogadas imediatamente. Os agentes de segurança acenaram com a cabeça, seus movimentos eficientes e impassíveis. Os protestos de Blake ficaram mais altos enquanto o levavam embora, sua voz desaparecendo à distância. Os passageiros, em silêncio e ainda processando a cena, começaram a aplaudir dispersamente. David voltou-se para Ava, sua expressão suavizando-se. Você está bem? Perguntou ele em voz baixa, dirigindo-se apenas a ela. Ava deu-lhe um pequeno sorriso, mantendo a compostura. Agora estou. David acenou com a cabeça e dirigiu-se ao agente do portão. Certifique-se de que minha esposa embarque primeiro e receba todas as cortesias. O jovem acenou com a cabeça rapidamente, as mãos tremendo enquanto verificava o cartão de embarque de Ava. Imediatamente, senhorita. Senhor. Robinson, senhora Robinson, por favor, por aqui. Enquanto Ava caminhava em direção ao túnel de embarque, David permaneceu no local, certificando-se de que tudo estava sendo feito corretamente. Seu olhar percorreu os funcionários e passageiros restantes, silenciosamente desafiando qualquer um a questionar os eventos que haviam se desenrolado. E então, sem dizer uma palavra, ele se virou e seguiu sua esposa para dentro do avião. O couro macio do assento da primeira classe oferecia um conforto reconfortante, mas a mente de Ava continuava inquieta. Ela ajustou o lenço de seda em volta do pescoço e recostou-se ligeiramente, com o olhar fixo na janela da cabine. Além do vidro, a pista se estendia infinitamente sob o brilho dourado do pôr do sol, uma imagem de tranquilidade em contraste com a tempestade que acabara de se desenrolar. O som fraco de passos chamou sua atenção. Uma comissária de bordo se aproximou com uma expressão de desculpas e as mãos nervosamente cruzadas à frente do corpo. Senhora Robinson, começou a comissária, com a voz tingida de respeito e inquietação. Em nome da tripulação, quero pedir desculpas pelo tratamento que a senhora recebeu anteriormente. Foi inaceitável. Ava voltou o olhar para a mulher com uma expressão indecifrável. Obrigada, disse ela simplesmente, em tom frio, mas não rude. Não sentiu necessidade de dizer mais nada. O peso da humilhação anterior ainda pairava no ar. A comissária acenou rapidamente com a cabeça e afastou-se, deixando Ava sozinha com os seus pensamentos. Momentos depois, David deslizou para o assento ao lado dela, com movimentos decididos, mas mais calmos do que o habitual. Seu rosto, normalmente tão composto, trazia um traço de tensão, uma lembrança de como o dia havia começado a sair do controle. Você está bem? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Sua voz era baixa, quase hesitante, como se temesse a resposta. Ava olhou para ele, seus lábios se curvando em um leve sorriso. Estou, ela respondeu, mas você parece que não está. David suspirou, passando a mão pelos cabelos bem penteados. Não consigo parar de pensar em quantas outras pessoas ele deve ter tratado assim, admitiu. Quantas pessoas não tiveram alguém para defendê-las? Ava assentiu, sua expressão suavizando. Não é a primeira vez que lido com alguém como o Capitão Blake, e duvido que seja a última, mas hoje foi diferente. David se inclinou para mais perto, franzindo a testa. Como assim? Ava voltou-se para a janela, sua voz agora mais baixa. Não foram apenas suas palavras, David.
Foi o jeito como ele olhou para mim, como se eu não pertencesse àquele lugar, como se estivesse invadindo um espaço que nunca poderia ser meu. Não importa o quanto eu tivesse conquistado. David cerrou os dentes. Ele odiava a ideia de ela passar por momentos assim, e perceber que eles aconteciam com muito mais frequência do que ela deixava transparecer só aumentava sua raiva. Eu deveria ter chegado aqui mais cedo, disse ele. Eu deveria... A voz de Ava era firme, cortando sua autoculpa. Ela se aproximou e colocou a mão sobre a dele. Você estava lá quando foi importante. Isso é o que importa. O calor do toque dela o acalmou, e ele exalou lentamente, acenando com a cabeça. Você está certa, ele admitiu. Mas não vou deixar isso passar. O comportamento de Blake não é só por sua causa, é por causa da cultura que ele achava que o protegeria. O olhar de Ava encontrou o dele, seus olhos escuros firmes e pensativos. Então vamos mudar isso, disse ela. Não apenas por mim, mas por todos que já passaram pelo que eu passei. David sorriu levemente, um brilho de orgulho iluminando seu rosto. Nós vamos, prometeu ele, começando com uma revisão completa das políticas da companhia aérea, e quero que você lidere isso. Ava piscou, pega de surpresa. Eu? Você, confirmou David. Ninguém entende melhor do que você o que está em jogo. Você viveu isso, Ava. Você pode ajudar a garantir que ninguém mais tenha que passar por isso. Por um momento, Ava não disse nada, sua mente correndo através das implicações das palavras dele. Então, lentamente, ela assentiu. Se isso significa fazer a diferença, eu farei. David apertou sua mão gentilmente. Você sempre faz. O som da voz do capitão ecoou pelo interfone, anunciando a decolagem iminente. Ava e David se acomodaram em seus assentos enquanto os motores rugiam. O avião acelerava pela pista e decolava. Quando as luzes da cabine se apagaram e o mundo abaixo ficou menor, Ava fechou os olhos, deixando o zumbido dos motores acalmar seus nervos à flor da pele. Pela primeira vez naquele dia, ela se permitiu um momento de paz, sabendo que a mudança já estava em andamento. Mas, à medida que o avião subia mais alto, um único pensamento permanecia em sua mente. O capitão Blake poderia ter partido, mas a luta pela igualdade estava longe de terminar, e ela estava pronta para liderá-la. Na manhã seguinte ao voo, a luz do sol entrava pelas janelas altas do apartamento de David e Ava Robinson. O horizonte da cidade brilhava à distância, mas nenhum dos dois estava com disposição para apreciar a vista. Ava estava sentada na ilha da cozinha, com o laptop aberto e uma xícara de café fresco na mão. Ela estava revisando um e-mail da equipe jurídica de David, detalhando a demissão oficial do capitão Matthew Blake. A linguagem era precisa e condenatória. Uma política de tolerância zero para discriminação e demissão imediata por violação da ética da empresa. David entrou na sala, amarrando os botões de punho enquanto se preparava para mais um dia de reuniões. Ele parou, percebendo a tensão na postura de Ava. Você ainda está pensando em ontem? Perguntou, servindo-se de uma xícara de café. Ava olhou para cima, com uma expressão pensativa. Não é só sobre ontem, admitiu. É sobre tudo o que isso representa. O capitão Blake não era o problema, ele era um sintoma de algo muito maior. David assentiu, encostando-se no balcão. Você está certa, é por isso que vamos resolver isso, não apenas por ele, mas pela cultura que permitiu que ele prosperasse. Ava fechou o laptop e virou-se para encará-lo. Estive pensando no que você disse no avião, começou ela, sobre eu liderar os esforços para mudar as coisas, e David a incentivou com o olhar firme. Eu quero fazer isso, disse Ava com voz resoluta, mas não apenas como uma figura decorativa. Se vou assumir isso, quero controle total sobre a iniciativa. David sorriu levemente, impressionado com a determinação dela. Feito, disse ele sem hesitar. Quaisquer recursos que você precisar, são seus. Ava sorriu de volta, embora sua mente já estivesse fervilhando com ideias. Não se trata apenas de políticas, disse ela. Precisamos mudar mentalidades. Isso significa treinamento, responsabilidade e uma maneira de os funcionários relatarem problemas sem medo de retaliação. David ergueu uma sobrancelha. Isso parece uma reforma completa. É, concordou Ava. E já deveria ter sido feita há muito tempo. A primeira reunião de Ava com a equipe executiva da companhia aérea foi tensa. A sala de conferências, com suas paredes de vidro e decoração minimalista, parecia um aquário enquanto a equipe esperava que ela falasse. Ela ficou em pé à cabeceira da mesa,
sua presença imponente, apesar de seu comportamento calmo. Deixe-me começar dizendo o seguinte. O incidente de ontem não foi isolado, começou Ava com voz firme, mas segura. Foi um sintoma de problemas sistêmicos que ignoramos por muito tempo. Vários executivos se mexeram desconfortavelmente em seus assentos. Ava não vacilou. Não podemos construir uma marca que represente luxo e excelência se nossos valores não refletem esses ideais, continuou ela. A partir de hoje, todos os funcionários, em todos os níveis, passarão por um treinamento abrangente sobre diversidade e inclusão. E eu supervisionarei pessoalmente o desenvolvimento e a implementação desses programas. Um dos executivos, um homem de meia idade com uma expressão cética, limpou a garganta. Com todo o respeito, Sr. Robinson, mudar toda uma cultura é uma tarefa monumental. Isso pode atrapalhar as operações. Ava voltou o olhar para ele com os olhos perspicazes. Com todo o respeito, Sr. Harris, tolerar a discriminação já atrapalhou as operações. O que aconteceu ontem não foi apenas um pesadelo de relações públicas. Foi uma traição à confiança dos nossos clientes. David, sentado do outro lado da mesa, observava a troca em silêncio, com um pequeno sorriso nos cantos da boca. Ava não precisava do apoio dele. Ela comandava a sala sozinha. Outra executiva, uma mulher mais jovem, inclinou-se para a frente. E quanto às denúncias, muitos funcionários não se manifestam porque têm medo de retaliação. Boa pergunta, disse Ava, em tom encorajador. Vamos implementar um sistema de denúncias anônimas, gerenciado por terceiros. Dessa forma, os funcionários poderão relatar suas preocupações sem medo de represálias. Murmúrios de concordância ecoaram pela sala, e Ava continuou. Não se trata apenas de evitar processos judiciais ou má publicidade, mas de fazer o que é certo. E se alguém aqui não acredita nessa missão, é livre para sair. A sala ficou em silêncio. Ninguém se moveu. Após a reunião, David encontrou Ava em seu novo escritório revisando as anotações que havia feito. Ele se encostou na moldura da porta com uma expressão que misturava admiração e curiosidade. Você não se conteve, comentou ele. Ava ergueu os olhos com um leve sorriso nos lábios. Não precisei. Se eles estão falando sério sobre mudança, vão estar à altura da situação. David entrou na sala e sentou-se à sua frente. Você é incrível, sabia? Ava ergueu uma sobrancelha, ampliando o sorriso. Lisonja não vai te livrar de me levar para jantar hoje à noite. David riu, a tensão do dia diminuindo um pouco. Não foi lisonja, foi a verdade. Observá-la hoje me lembrou porque me apaixonei por você. Ava recostou-se na cadeira, sua expressão suavizando. E o que é isso? Você não vê apenas problemas, você os resolve, disse David. E você faz isso com graça e força. Ava estendeu a mão sobre a mesa, segurando a dele. E eu não seria capaz de fazer isso sem o seu apoio. David apertou a mão dela gentilmente. Você não precisa de mim para fazer isso, Ava, mas estarei sempre aqui para apoiá-la. Ava assentiu, com sua determinação se fortalecendo. Juntos, eles estavam prontos para reformular não apenas a companhia aérea, mas o próprio setor, e isso era apenas o começo. Um mês após a implementação da iniciativa de diversidade e inclusão de Ava, a atmosfera da companhia aérea já estava começando a mudar. As políticas foram reescritas, as sessões de treinamento estavam em andamento e o sistema de denúncias anônimas estava em funcionamento. Ava dedicou toda a sua energia a cada detalhe, com uma dedicação incomparável, mas sabia que a verdadeira medida do progresso seria testada em momentos de crise, não em ambientes controlados. Era uma manhã fria quando Ava recebeu a ligação. Ela estava em seu escritório revisando os dados da última pesquisa com os funcionários, quando sua assistente bateu a porta e entrou sem esperar permissão. O rosto da jovem estava pálido, suas mãos seguravam um tablet. Senhora Robinson, disse ela apressadamente, temos uma situação. Ava pousou a caneta e deu toda a sua atenção à assistente. O que aconteceu? Há um incidente no portão 27, explicou a assistente, entregando o tablet a Ava. A transmissão ao vivo das câmeras de segurança mostrava uma cena muito familiar. Um homem negro em traje social sendo parado no portão por um agente de segurança irritado. A linguagem corporal do agente era defensiva e o passageiro parecia calmo, mas visivelmente frustrado. O peito de Ava se apertou ao assistir à interação. Memórias de sua própria aprovação vieram à tona, mas ela as afastou. Não se tratava dela,
mas de garantir que ninguém mais tivesse que passar pelo que ela passou. Ela se levantou abruptamente pegando seu blazer. Entre em contato com David e informe-o sobre o que está acontecendo, instruiu ela. E peça a segurança para me encontrar lá. Quando Ava chegou, uma pequena multidão se reunira, murmurando entre si. Ela passou por eles com determinação, seus saltos batendo com força no chão polido. A segurança a seguia de perto. A agente do portão, uma jovem chamada Claire, estava no meio de uma frase quando avistou Ava. Seu rosto empalideceu e ela gaguejou. Senhora Robinson, eu não sabia que você... Ava levantou a mão, interrompendo-a. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela em tom firme, mas calmo. O passageiro, um homem alto com uma pasta e um comportamento calmo, deu um passo à frente. Disseram-me que meu bilhete precisava de mais verificação, disse ele, apesar de ter apresentado meu documento de identidade e o número de confirmação. Ava virou-se para Claire, com um olhar penetrante. Isso é verdade, Claire? Claire hesitou, com os olhos fixos no chão. Eu... achei que o bilhete dele poderia ser falso, disse ela fraca. Fomos treinados para ficar atentos a atividades suspeitas. A voz de Ava endureceu. E o que exatamente no bilhete ou na aparência desse homem lhe pareceu suspeito? Claire abriu a boca, mas hesitou. Seu silêncio dizia tudo. O passageiro cruzou os braços, sua frustração agora evidente. Eu viajo com esta companhia aérea há anos sem problemas, disse ele. Mas hoje estou sendo tratado como um criminoso. Por quê? Ava virou-se para ele, sua expressão suavizando-se. Sr. Carter, quero pedir desculpas pessoalmente por essa experiência. É inaceitável e não reflete os valores que nos esforçamos para manter. Claire interrompeu, com voz desesperada. Não tive a intenção de causar danos, mas isso aconteceu, disse Ava com severidade, em um tom que não deixava margem para discussão. O senhor. Carter foi humilhado na frente de seus colegas por causa de suas suposições. É exatamente isso que estamos tentando eliminar. Ela acenou para um supervisor próximo para que se aproximasse. Acompanhe o Sr. Carter até a primeira classe, instruiu Ava. Garanta que ele fique confortável e seja compensado pelo seu tempo. O supervisor assentiu e guiou o Sr. Carter em direção ao túnel de embarque, oferecendo palavras de conforto em voz baixa. Ava se virou para Claire, que parecia à beira das lágrimas. Claire, começou Ava em tom firme, mas comedido. Eu entendo que preconceitos inconscientes podem influenciar decisões. É por isso que implementamos treinamentos e novas políticas para evitar situações como essa. Claire assentiu com a voz trêmula. Eu participei das sessões, Sra. Robinson. Achei que estava fazendo a coisa certa. Ava suspirou, sua expressão suavizando um pouco. Erros acontecem, mas a responsabilidade é fundamental. Vou analisar este incidente com o RH, e você será obrigada a participar de um treinamento adicional. Por enquanto, você está suspensa enquanto aguarda a investigação. Lágrimas brotaram dos olhos de Claire, mas ela assentiu. Eu entendo, sussurrou ela. Mais tarde naquela noite, Ava e David estavam sentados na sala de estar, com o brilho da lareira projetando uma luz quente por todo o espaço. Ava contou os acontecimentos do dia, com a voz calma, mas tingida de cansaço. Você lidou com isso perfeitamente, disse David, em tom tranquilizador. É exatamente por isso que você está liderando esse esforço. Ava recostou-se nas almofadas macias, com os pensamentos distantes. É um progresso, mas também é um lembrete de quanto ainda temos que percorrer. Pessoas como Claire não agem por malícia, agem por ignorância, e a ignorância é mais difícil de combater. David estendeu a mão e segurou a dela. Você luta contra isso todos os dias, disse ele. E todos os dias você faz a diferença. Ava sorriu levemente, com sua determinação reacendida. Só espero que seja suficiente. Será, disse Dave com certeza, porque você não vai parar até que seja. À medida que a noite avançava, os pensamentos de Ava voltaram para o passageiro no portão 27, sua frustração, sua dignidade e a força que demonstrou diante da adversidade a lembraram por que essa missão era importante. Não se tratava apenas de consertar uma companhia aérea, mas de remodelar uma cultura, e ela estava pronta para levar isso adiante, uma batalha de cada vez. Na semana seguinte, Ava entrou na sede da companhia aérea com sua graça habitual, mas havia um fogo inconfundível em seus olhos. O incidente anterior no portão 27
havia reacendido discussões em toda a empresa, tanto de apoio quanto de controvérsia. Ava sabia que mudanças reais, nunca vinham sem resistência. Ela entrou na sala da diretoria executiva, um espaço cavernoso com paredes de vidro elegantes que refletiam o horizonte da cidade. O ar estava pesado de expectativa enquanto os membros da diretoria se reuniam. Alguns acenaram educadamente quando ela entrou, outros evitaram completamente seu olhar. À cabeceira da mesa, David estava sentado com seu ar habitual de autoridade tranquila, mas hoje sua presença parecia mais um amortecedor contra a tensão crescente. "Obrigado a todos por se juntarem a nós", começou David, com voz calma, mas firme. "Como vocês sabem, fizemos avanços significativos na implementação da iniciativa de diversidade e inclusão. No entanto, eventos recentes destacaram que ainda há trabalho a ser feito." Ava Rose, de seu assento, com o olhar percorrendo a sala, afirmou: "O incidente no portão 27 foi um lembrete claro dos preconceitos contra os quais ainda lutamos. Não basta emitir políticas. Precisamos garantir que elas sejam seguidas, e isso começa com a liderança." Um dos membros do conselho, um homem na casa dos 50 anos chamado Richard, inclinou-se para a frente, com uma expressão de ceticismo educado. "Senhora Robinson, embora concorde com a importância da inclusão, essas mudanças estão causando interrupções operacionais. Nossos funcionários estão sobrecarregados com as sessões de treinamento adicionais, e alguns acham que essas medidas são excessivas." Ava encontrou o olhar dele sem vacilar. "Excessivas?" repetiu ela, em tom comedido. "Eu diria que permitir que a discriminação continue sem controle é que é realmente excessivo. Se nossos funcionários se sentem sobrecarregados, talvez seja porque estamos abordando questões que foram ignoradas por muito tempo." Outra membro do conselho, uma mulher mais jovem chamada Julia, falou: "Entendo a necessidade dessas mudanças, mas também estamos ouvindo preocupações de funcionários de alto escalão sobre o sistema de denúncias anônimas. Eles acham que isso abre as portas para acusações falsas." Ava assentiu, reconhecendo o argumento. "É uma preocupação válida", disse ela, "mas implementamos salvaguardas para garantir que todas as denúncias sejam investigadas minuciosamente antes que qualquer medida seja tomada. O sistema não é perfeito, mas é um passo em direção à responsabilidade, e a responsabilidade não é negociável." Richard não estava satisfeito. "Senhora Robinson, você está nos pedindo para reformular décadas de práticas estabelecidas. Isso não é algo que acontece da noite para o dia." Não acontece", concordou Ava, com um tom mais severo. "Mas a complacência não é uma opção. Cada dia que atrasamos é mais um dia em que alguém passa pelo que eu passei, ou pior." Richard abriu a boca para responder, mas David interveio, sua voz cortando a tensão. "Ava está certa", disse ele. "Não se trata de manter o conforto. Trata-se de construir uma empresa melhor e uma cultura melhor." Ava olhou para ele, grata pelo apoio, e voltou-se para a sala. "Sei que isso é desconfortável para alguns de vocês", continuou ela. "Mudanças sempre são, mas perguntem a si mesmos: queremos ser uma companhia aérea que reage à discriminação depois que ela acontece? Ou queremos ser líderes na prevenção?" A sala ficou em silêncio, suas palavras pairando no ar enquanto a tensão se dissipava. Julia falou novamente, desta vez com mais convicção. "Acho que a senhora Robinson tem toda a razão", disse ela. "Não podemos nos dar ao luxo de ficar estagnados. Se queremos atrair os melhores talentos e manter a lealdade dos clientes, precisamos mostrar que levamos essas mudanças a sério." Richard franziu a testa, mas não disse nada. Ava registrou mentalmente o apoio de Julia. Era uma pequena vitória em uma sala onde a oposição parecia inevitável. Após a reunião, Ava retirou-se para seu escritório, onde David se juntou a ela alguns minutos depois. Ele fechou a porta atrás de si, encostando-se na moldura com um pequeno sorriso. "Você lidou bem com isso", disse ele. Nem mesmo Richard soube como responder. Ava suspirou, afundando-se na cadeira. "É exaustivo", admitiu ela. "Convencer as pessoas de que a igualdade não é apenas uma ideia bonita, mas uma necessidade." David se aproximou e colocou a mão no ombro dela. "Você não está apenas convencendo as pessoas. Você está mudando suas mentes. Isso é mais difícil, mas também tem mais impacto." Ava olhou para ele, sua determinação se transformando em algo mais vulnerável. "E se não for suficiente?" perguntou ela baixinho. "E se a resistência for muito forte?" David se agachou para encontrar o olhar dela.
Você já fez mais progressos em poucos meses do que a maioria das pessoas faz em anos, disse ele. A resistência é a prova de que você está no caminho certo. Ava assentiu lentamente, sua determinação reacendendo. Então vou continuar lutando, disse ela. Não importa quanto tempo leve. David sorriu, sua fé nela inabalável. Nunca duvidei que você faria isso. À medida que a noite se aproximava, o telefone de Ava vibrou com um número desconhecido. Ela hesitou por um momento antes de atender. Senhora Robinson? Perguntou uma voz grave e desconhecida. É ela, respondeu Ava, em tom cauteloso. Meu nome é Anthony Carter, continuou o homem. Você pode não se lembrar de mim, mas eu era o passageiro no portão 27 na semana passada. Ava endireitou a postura. Claro que me lembro, Sr. Carter. Em que posso ajudar? Só queria agradecer, disse ele. Não apenas pela forma como lidou com a situação, mas por tudo o que está fazendo. Já voei com muitas companhias aéreas, mas nunca vi ninguém levar esses problemas tão a sério como você. Ava sentiu um nó na garganta. Obrigada, senhor. Carter, disse ela com sinceridade. Isso significa mais do que você imagina. Você está fazendo a diferença, continuou Carter. E se houver algo que eu possa fazer para apoiar seus esforços, não hesite em pedir. Ava sorriu, com uma centelha de esperança acendendo dentro dela. Vou cobrar isso de você, disse ela. Quando a ligação terminou, Ava recostou-se, sentindo o peso do dia momentaneamente aliviado. A luta estava longe de terminar, mas momentos como esse a lembravam por que valia a pena. Ela não estava apenas mudando políticas, estava mudando vidas, e percebeu, essa era a maior vitória de todas. Meses se passaram e a iniciativa de Ava começou a se espalhar pelo setor aéreo. Artigos elogiavam seus esforços, e funcionários que antes tinham medo de se manifestar, agora se sentiam empoderados para compartilhar suas experiências. No entanto, para Ava, a luta estava longe de terminar. Cada sucesso era acompanhado por novos desafios, novos céticos e novas oportunidades de provar que a mudança não era apenas necessária, mas inevitável. Ava foi convidada para falar em uma cúpula global de aviação, um encontro de CEOs, executivos e formuladores de políticas. Seu discurso foi o evento mais esperado, e ela sabia do peso do momento. Em pé no palco, sua voz era firme e suas palavras determinadas. Diversidade não é apenas uma palavra da moda nas empresas, começou ela. É a base da inovação, do crescimento e da confiança. Por muito tempo, o preconceito sistêmico foi uma barreira invisível em nosso setor, impedindo o progresso e afastando os clientes. É hora de derrubar essa barreira. Seu discurso foi recebido com uma ovação de pé. Mas a verdadeira vitória veio depois. Líderes de companhias aéreas concorrentes se aproximaram dela, perguntando como poderiam implementar programas semelhantes. Ava compartilhou seu conhecimento de boa vontade, sabendo que a missão era maior do que uma empresa. Pouco depois da cúpula, Ava recebeu um telefonema do secretário de Transportes. Impressionados com seu trabalho, eles a convidaram para participar de uma força-tarefa federal destinada a combater a discriminação em todos os meios de transporte. Foi uma honra que ela não esperava, mas que não podia recusar. David a apoiou de todo o coração. Não se trata mais apenas da companhia aérea, disse ele. Trata-se de estabelecer um padrão para todo o país. Com o incentivo dele, Ava aceitou o cargo. Sua função na força-tarefa se tornou uma nova plataforma para sua defesa, amplificando sua voz e sua visão. Enquanto isso, o capitão Matthew Blake enfrentava as consequências de suas ações. Sua demissão não foi o fim de seus problemas. Um grupo de defesa dos passageiros apresentou uma queixa formal contra ele, e seu histórico de comportamento discriminatório veio à tona. Incapaz de conseguir um emprego em outra companhia aérea, Blake entrou com uma ação por demissão injusta contra a empresa de Ava. A batalha judicial atraiu a atenção do público, e muitos se uniram em apoio a Ava. O julgamento se tornou um símbolo da luta mais ampla por responsabilidade nas empresas. Durante o julgamento, Ava testemunhou com palavras duras e resolutas. Não se trata de um homem perder o emprego, disse ela. Trata-se de garantir que todos, independentemente de raça, gênero ou origem, possam viajar sem medo de preconceito ou humilhação. O tribunal decidiu a favor da companhia aérea, e o caso de Blake foi arquivado. A vitória foi uma vitória para Ava, e um aviso para outros que buscavam se esconder atrás de práticas ultrapassadas.
O trabalho de Ava a aproximou de David de maneiras inesperadas. Sua missão comum tornou-se a base do casamento, aprofundando a parceria no lar. Eles costumavam conversar até tarde da noite, trocando ideias e refletindo sobre a jornada que haviam percorrido juntos. Certa noite, enquanto comemoravam o primeiro aniversário da iniciativa de Ava, David fez um brinde. "A minha esposa", disse ele com a voz cheia de orgulho, "por provar que a mudança não é apenas possível, é inevitável." Ava sorriu, sentindo o peso do ano anterior diminuir um pouco. "E a você", respondeu ela, "por estar ao meu lado em cada passo do caminho." Anos mais tarde, o trabalho de Ava foi reconhecido como um ponto de virada na indústria aérea. As políticas que ela implementou se tornaram prática padrão, e sua liderança inspirou uma geração de mulheres e minorias a seguir carreira na aviação. Ao assistir a uma nova turma de funcionários se formar no programa de treinamento da empresa, agora chamado de Iniciativa Robinson, Ava sentiu uma profunda sensação de realização. A jornada tinha sido longa e árdua, mas todos os desafios valeram a pena. Ao lado de David, ela refletiu sobre o momento que deu início a tudo. Um encontro humilhante no portão de embarque. O que deveria ter destruído sua carreira se tornou o catalisador de uma mudança, não apenas para ela, mas para inúmeras outras pessoas. E enquanto os aplausos enchiam a sala, Ava sabia que a luta pela igualdade estava longe de terminar. Mas também sabia que as sementes que havia plantado continuariam a crescer, levando sua visão para o futuro. Aquela não era apenas sua vitória, era um legado, uma promessa, um movimento.